Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bright Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidades com os Bright Brothers. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Olhem aqui, Alfredo Barros. Seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. Pô, fiquei muito feliz com esse convite, me sinto muito honrado, muito privilegiado, assim, em função dos episódios anteriores ali, que tem pessoas que eu admiro demais, assim. Eu estava comentando antes da gente começar a gravar aqui que eu sou muito fã do Cavi, né, e tem outras pessoas ali que vocês entrevistaram que eu fiquei realmente encantado. Então, bom, falar um pouquinho de mim, eu sou montador, então eu sou o cara que fica meio escondido, assim, né, da equipe, não aparece muito. A gente costuma dizer que a montagem é a arte invisível, né, então o montador acaba sendo invisível também. Então eu comecei, na verdade comecei como câmera, fazia câmera de eventos, assim. Eu sou de Porto Alegre, então comecei trabalhando numa produtora pequena lá, gravando casamento, aniversário e festas, etc. E aí filmes de empresa, né, institucionais e tal. E aí depois comecei a editar nessa produtora. Isso na época que se gravava com VHS, assim, as produções eram VHS, era o que se tinha na época. Então a gente gravava de uma fita para outra com 2 videocassetes, né? E ali eu fui aprendendo a editar, assim, muito de um jeito assim, primitivo, assim, que a gente pode dizer hoje, e com muito pouco recurso, né? E aí depois eu acabei fazendo a faculdade de jornalismo, e aí eu conheci na faculdade de jornalismo um colega que eu gostava muito de cinema, né, já tinha essa experiência com vídeo, fui para outras produtoras, que eu trabalhava mais como editor mesmo, e fazia câmera também, eventualmente. E aí, esse meu amigo, o Tomás Creus, me convidou para ser assistente de direção de um curta que ele tinha entrado num festival lá, num edital, né, na época, o primeiro edital, acho que teve de cinema em Porto Alegre, o FUNPROARTE, se não me engano, acho que era, e ele ganhou e era o primeiro filme que ele ia fazer, como eu sabia que eu gostava muito de vídeo, de cinema e tal, ele me chamou para ser assistente. Aí eu tive a sorte que esse filme acabou sendo produzido pela Casa de Cinema de Porto Alegre, que é uma produtora bastante conhecida, né, do Jorge Furtado, o Gibas Brasil, a Ana Azevedo, a Nora Goulart, o Gerbasi e a Lully, né, que eram 6 sócios na época, todos com uma carreira assim, bem consolidada no cinema gaúcho, meio que inventaram o cinema urbano, né, de Porto Alegre. Aí eu dei a sorte de conhecer esse pessoal. Eu entrei, fui assistente, eles gostaram do que eu fiz ali e me convidaram para outras coisas. Eu virei assistente de direção, né? E aí, como assistente de direção, eu participei de alguns filmes. O Homem que Copiava... O Homem que Copiava já era assistente de montagem, mas Houve Uma Vez Dois Verões, por exemplo, que é do Jorge, o primeiro longa dele, eu fui assistente de direção. Aí depois... Eu sempre gostei muito de edição, o Giba acabou me convidando para ser assistente dele no Houve Uma Vez Dois Verões, e aí eu comecei a fazer só assistência, larguei, nunca mais fui pro set. E aí ali com o Giba, lá da Casa de Cinema, eu aprendi tudo, né? O Giba, para quem não conhece, é um cara que montou o Ilha das Flores, que é um filme que todo mundo conhece porque passa no colégio, né? A galera toda conhece por ali. Então, o Giba já era um mito, assim, um ídolo para mim. O mito agora, se eu falo isso, ele vai se sentir ofendido, né? Mas não dá mais para usar essa palavra mito para infelizmente. Complicado. Mas ele era meu, assim, para ter uma ideia, eu tinha, quando eu era adolescente, assim, lá até os 20 anos, eu tinha um álbum com recortes de jornal, tudo que saía da Casa de Cinema, do Giba, do Jorge, tudo eu tinha, que nem aqueles fãs mesmo, né? E aí acabei indo trabalhar com eles, assim, foi uma coisa maluca, assim, eu tento falar para as pessoas o que era eu numa sala, tendo uma reunião sobre o roteiro, sobre o filme, eu ficava assim, cara... É como se eu estivesse assim, do lado do Caetano Veloso, sabe? Do lado do Chico Buarque, umas pessoas assim que para mim eram ídolos mesmo. E aí eu tive a sorte de trabalhar vários anos como assistente do Giba, né, do Gibas Brasil. E aí aprendi tudo que eu sei de montagem, aprendi com ele. Claro, depois a experiência também foi me ensinando, né? Mas comecei ali. Aí na Casa de Cinema eu virei montador também. Aí comecei,
primeira coisa que eu montei lá profissionalmente, com montador, com o Giba, foi foi um episódio do Cena Aberta, que era eles faziam muita produção para a Globo, era um projeto com a Globo lá, que era uma mistura de making-off com a história, então era um negócio muito interessante para montagem, assim, que a gente mostrava os bastidores e ao mesmo tempo ia contando a história, tinha o teste de elenco acontecia durante o episódio, então começava com uma personagem, daqui a um pouco a atriz mudava, porque eles decidiram, né, fazer com outra atriz, então era um negócio bem legal para montar, assim. E aí ali eu comecei a montar vários curtas, vários documentários e tal, e acabei começando a montar longa também. Aí eu saí da Casa de Cinema, virei professor também, eu fui professor na Unicinos lá, professor de montagem, depois virei professor na ESPM de Porto Alegre, por quase 15 anos, assim, e aí montei muita coisa para Globo, longa-metragem, montei séries de TV também, algumas, Mulher de Fases, fui um dos montadores do Doce de Mãe, que é com a Fernanda Montenegro, e depois, enfim, fui montando um monte de coisa e chegou, quando eu saí da SPM, decidi vir para São Paulo, aí é onde eu estou morando agora, né? Aí, aqui em São Paulo eu já fui co-montador num longa, que é a Escola de Gênios. Depois fui um dos montadores da série Capoeiras, que passou no Disney Plus, né? Star Plus, acho que é Disney, na plataforma Disney. Aí agora eu estou montando uma série para meus amigos lá de Porto Alegre, que é uma série de ecologia, assim, fala sobre desafio, assim, da coisa da crise climática, né? Então são 13 episódios de 26 minutos. Aí tem mais 2 montadores comigo, que são de Porto Alegre também. E aí tô começando um projeto que aí eu não posso falar muito, porque ainda estou no meio do contrato, tem contrato de confidencialidade, mas é um projeto que eu devo ficar até metade de 2026, agora termina esse projeto, né? Então é isso, minha trajetória é meio... tentei entrar no YouTube também, fazer um canal no YouTube, não consegui dar continuidade, aí foi uma coisa que eu meio que deixei pela... Depois até posso botar o link ali para vocês verem uns vídeos que eu fiz. Com certeza. Mas é isso, eu adoro ensinar. Na descrição do vídeo também, para as pessoas poderem olhar também. Mas legal. Que legal, que incrível, realmente trajetória muito incrível e trabalhando com tanta gente incrível também, isso é realmente espetacular. E eu acho que uma coisa que com certeza o Ike vai perguntar, né, sobre a questão da edição, né, porque hoje em dia é totalmente diferente, com software no computador e antigamente físico ainda, né? Então a gente gostaria que você comentasse como foi né, montar daquela forma analógica, antiguada, com essa mudança que você em si vivenciou também, essa mudança para o digital. Se existe, houve uma mudança na sua forma de montar, conta primeiramente como era antigamente e como é hoje em dia, o que continuou mesmo e o que mudou talvez na sua forma de montar com as tecnologias diferentes. Cara, essa pergunta é muito interessante, porque eu não cheguei a pegar uma coisa do cinema que era a montagem na moviola, que era com película. Quando eu entrei para montar filmes, eu já pulei direto, então, do analógico, que era a edição de vídeo lá, que era os VHS, a gente chama de edição linear, né? A gente tinha que montar as coisas na ordem, não dava para... Se quisesse mudar alguma coisa, tinha que gerar mais uma cópia, e aí perdia muita qualidade, então a gente tinha que montar as coisas na ordem, assim. Que era um pesadelo, assim, que é o oposto da maneira como a gente pensa, né? Que a montagem tem muito a ver com a escrita, assim, a gente vai escrevendo, mas a gente vai melhorando e aí inserta mais uma coisa, muda uma coisa de lugar e tudo até chegar no resultado. Isso o cinema sempre teve. Mesmo sendo analógico, o cinema sempre teve a coisa da não linearidade, porque trabalhava com película, então o cara cortava, trocava de lugar as coisas, encurtava, não precisava montar linear. Por isso demorou tanto para os montadores de cinema sair da moviola e ir para uma montagem eletrônica, ou eles nem chegaram a montar filme eletrônico. Eu cheguei a montar esse primeiro curta que eu trabalhei ali, a gente fez uma montagem, né, para a gente ver se estava funcionando, a gente fez uma montagem VHS, que para mim era o que eu sabia, né? Montagem para mim era naquilo ali, era aquele método de montar com uma fita para outra e ir montando na ordem, assim. E aí quando eu
eu fui para casa de cinema lá, comecei a trabalhar com Giba, eles tinham acabado de comprar uma ilha digital, e aí eu aprendi o Final Cut, foi o primeiro software que eu aprendi, o Final Cut ainda na versão 1 ponto alguma coisa, Final Cut antigo, né? E é uma mudança, assim, não tem paralelo, assim, para a gente poder... A edição no computador, essa edição digital que a gente conhece hoje, que todo mundo usa, ela é muito mais próxima da edição que se fazia na Moviola, na época dos filmes, do que da edição em vídeo que eu aprendi lá, linear. Sim, então, assim, cara, é uma coisa... Eu não consigo imaginar como é que se faria hoje em dia para montar coisas do jeito que a gente fazia antes, assim, cara. É impossível, não tem como. Sim. E assim, o que mudou é muita possibilidade. Assim, a gente tem recursos hoje que é essa coisa, além do fato de ser não linear, a gente tem acesso direto aos clipes, né? Eu não preciso ficar botando uma fita para frente até chegar no ponto que eu quero, eu não preciso não preciso ficar planilhando a fita para ver qual é o timecode que está cada coisa, para eu achar depois. Então eliminou isso, né? E tem uma coisa que é bem interessante, até tem um livro, o Num Piscar de Olhos, que o Walter Murch fala sobre isso, que é um livro pequeno. Ainda tem que ler esse livro. Todo mundo que gosta de montagem já, se não leu, já devia ter lido, né? Porque é um livro muito fácil de entender. E ali nesse livro ele fala, tem um momento que ele fala de uma vantagem que tinha no método antigo, maneira como eles trabalhavam na Moviola, que ela era não linear para a edição, para a hora do corte. Depois eu pegava o corte, podia trocar de ordem e tudo, mas para eu encontrar os planos que eu queria usar no filme, eu tinha que avançar e ficar assistindo tudo que tinha naquele rolo ali até chegar no plano que eu queria. E aí ele comenta ali que isso é uma coisa que a gente acaba não fazendo no digital e que é muito interessante, porque às vezes quando a gente está procurando um plano, o próprio material sugere outras coisas, né? Pô, mas tem esse aqui, nem lembrava, esse aqui talvez fique melhor nesse lugar do que aquele que eu estou procurando. Então, aquela coisa, nem sempre aquilo que tu precisa, aliás, aquilo que tu quer é o que tu precisa, né? Nem sempre aquilo que a gente quer é o que a gente precisa. Então, o filme dialoga com a gente durante o processo de edição e às vezes, nesse processo de avançar um rolo ali, a gente vai acabar encontrando um material que é mais pertinente para se usar, né, na montagem. Tem uma outra coisa que começou a acontecer com o tempo, e cada vez mais está acontecendo, é que como o software tem muito recurso de pós-produção, de mixagem, etc., cada vez a gente está tendo que fazer mais coisas, né? Antigamente a gente fazia um primeiro corte de uma coisa, tinha um que outro efeito sonoro, ambiência, trilha, uma trilha de referência, e era assim, era estéreo e tá ok, estéreo ou mono mesmo, se tivesse uma trilha mono, botava e tudo bem, era tudo referência, né? Então o poder de abstração que o diretor tinha para assistir um primeiro corte inacabado era muito maior do que a gente tem hoje, porque hoje eu já tenho que entregar um negócio que tem que ter tudo ali, trilha editada com stems, que é a trilha aberta, tem que colocar efeito sonoro em tudo, tem que botar ambiência, tem que ter um acabamento, né, hoje que é muito, muito superior ao que a gente entregava na época, né? E isso, na verdade, é uma coisa que é positivo, né? Porque a gente consegue entregar um corte que é muito mais, ele está muito mais próximo daquilo que vai ao ar, e aí para a gente conseguir aprovar um corte, mostrar, não, eu estou imaginando que isso vai ser assim, quando eu estou mostrando já está, como eu estou imaginando que pode ficar, o maior potencial que pode ter aquele material bruto, né? Mas por outro lado, sim, a gente tem muito mais trabalho hoje para entregar um corte do que se tinha no começo do processo, né, que ainda não tinha tanto recurso, enfim. Mas é muito interessante isso realmente da questão do rough cut, né, quando ainda é totalmente que você não fez o tratamento do som e tudo, que realmente você tem que ter um poder de abstração muito grande para ver, ok, vai mudar ainda muito, porque realmente a sensação que passa quando você trabalha o som e depois faz a cor, coloração e ajustes, muda muito a sensação mesmo, então realmente às vezes... Sim, normalmente o primeiro corte sempre é algo que você tem que já pensar no futuro, já imaginar como vai ficar, porque senão você surta, porque o primeiro corte, muitos diretores falam, acho que foi o Martin Scorsese, se não me engano, que falou que toda vez o primeiro corte que ele assiste, ele chora, acha que fez uma merda, que ficou péssimo, porque é muita coisa que você nem pensa, mas que influencia muito
no primeiro corte, quando ainda está nesse estado cru, que... Não, e na época dele, muito mais, né? Porque na época dele, ele montava em moviola, assim, ele via uma coisa que ainda era... Ele tinha que imaginar como é que... Não, com a música, como é que vai ficar, com o som, aqui vai ter um som... era muito mais complexo, né? Hoje a gente já consegue entregar o mais próximo possível. Mas eu acho que pro diretor é sempre um choque mesmo, ele vê o material, é como se olhar nu no espelho, assim, né? Tipo, o cara tá pelado, né? Porque todos os problema que teve na filmagem, as dificuldades, as coisas do roteiro que não funcionou e tudo, aquilo aparece na montagem. O bom montador vai... normalmente ele é quase como um terapeuta ali para o diretor, que ele uma entrega um corte bem estruturado, bem acabado e tal, é um alívio, né? O diretor vê, cara, tá funcionando, que maravilha e tal. Então, no início você falou, né? O montador é invisível, mas é invisível quando é um bom montador. Porque quando não é bom, também, quando não é bem feito, aí a gente percebe. Uma boa montagem é aquela que você nem nota, porque é uma alta costura. Se você não nota os remendos, tudo, é porque flui. Se você não... o Robert Dickens, que é o diretor de fotografia, né, aclamado, ele fala... que ele gosta de que quando o pessoal não comenta do trabalho dele, porque ele acredita que se a fotografia foi boa, porque ela combinou com o filme. Então você não está pensando, você está pensando no filme por completo. Eu acho que isso na montagem tem o mesmo princípio. Acho que a boa montagem você nem pensa, você sente. E agora vem uma pergunta que eu gostaria que você falasse sobre... muita gente, quando escuta, né, o montador, o editor, não pensa no trabalho técnico, mas na verdade... é um trabalho muito artístico. Eu diria que é tanto quanto a parte do roteiro ou até mesmo a direção, que é algo que em si, a gente sempre fala que a história é escrita 3 vezes, né? Na produção e na pós-produção. E eu acredito que muitos filmes são salvos, até ficam melhores com uma boa montagem. E que eu gostaria de comentar o lado artístico da montagem, como você enxerga, como você pega de forma, como artista, quando você monta, fala um pouco sobre esse aspecto da arte da montagem. A arte da montagem. Pois é, né? A gente fala isso, que a montagem é uma arte invisível, mas assim, isso não quer dizer que os cortes devem ser imperceptíveis, porque às vezes é importante que eles sejam percebidos, né? Então tem jump cuts, tem cortes que a gente percebe, mudança de cena, às vezes, que tem recursos que se usa de montagem que o corte brilha, assim, né? Então, a questão é que isso tem que estar colado na história. Então, a arte da montagem, a gente pode falar assim, que a montagem tem um aspecto mecânico, um aspecto técnico, um aspecto artístico, digamos assim, arte, né? Montagem como arte. E aí, na questão mecânica, a gente pode envolver tudo que é equipamento, workflows, etc., tudo que envolve, né, software e tal, está tudo dentro de uma coisa mecânica, né, que aí está mais conectado com técnica, talvez. Com técnica no sentido de domínio de conhecimento de como operar essas coisas. Então, alguns montadores, inclusive, por exemplo, o Eduardo Scorel, que é um super montador, montou filmes do Coutinho, montou o filme do Glauber, ele foi um dos montadores dos filmes do Glauber, que é da terra de vocês aí. E ele é um cara que não quis aprender o software de edição. Ele continua sendo montador até hoje, mas ele tem uma pessoa que opera para ele. Então ele está separando ali o cara que vai ser, claro, que é um colaborador que também tem um domínio de montagem, não é só um apertador de botão, né? Mas é o cara que vai operar porque ele não gosta, não quis aprender, achou muito chato, não é para, não gosta de computador, sei lá, o motivo dele. Mas ele está montando o filme, ou seja, ali a gente tem um aspecto que junta a técnica, sim, são os conhecimentos, todas as possibilidades, variações, recursos de compressão do tempo, dilatação do tempo, raccord, como que eu posso dar um tratamento para essa cena, decupagem, tudo está muito dentro do domínio da linguagem cinematográfica e tudo. Então, nesse sentido, aí a montagem como técnica, né? E aí, se a gente vai falar montagem como arte, aí ela é muito mais ampla, porque a montagem como arte, ela começa no roteiro, como vocês falaram ali, ela começa, quando o cara está escrevendo o roteiro, de certa forma ele já está montando, a estrutura ele está montando, a maneira como ele descreve as cenas
já tem uma decupagem implícita que ela vai se refletir na montagem. E aí a gente tem a própria execução lá, que é quando o cara está executando a decupagem, o diretor, quando ele escolhe os planos, ele já está montando, de certa forma, porque ele vai colocar um delimitador ali, é isso aqui o que tem que montar a partir daqui. Então, ele está montando, né? Está pensando numa possibilidade de montagem. E aí tem a montagem propriamente dita, que é onde a gente entra, e aí, assim, o que eu penso como a arte da montagem, ela está muito relacionada à compreensão do roteiro, a compreensão, assim, você pode pensar o montador como um artista, nesse caso, ele é o cara que vai conseguir interpretar o roteiro e ele vai conseguir entender qual é a visão do diretor sobre o filme, que filme que ele quer fazer. E aí, então, ele vai conseguir tornar isso concreto, porque é ali na montagem que o filme vai ganhar forma, né? Ele vai ganhar a forma definitiva. Até chegar no montador, tem um monte de pedaço de filme com sobra, sabe, coisa repetida, fora de ordem, não sei o que, mas ainda não é um filme. Quando chega na mão do montador, ele vai começar, agora a coisa vai ganhar forma, vai se tornar concreto, né? O filme vai nascer. E aí ele tem que estar... que é até uma coisa que às vezes a gente debate, mas o estilo de montagem, né, e tal. E aí tem uns montadores que falam, acho que o Giba mesmo fala, quem tem que ter estilo é o diretor, né, o montador tem que entender qual é o estilo daquele diretor e ele usar os recursos, ou propor coisas que vão se alinhar à visão do diretor e o filme que aquele diretor está fazendo, o que ele quer para aquele filme. Então vai ter filmes em que pede jump cut, tem filmes que não pede, sabe? Tem filme que pede plano mais contemplativo, tem filme que pede uma coisa mais picotada. E aí o montador vai meio que ter que se adaptar e valorizar isso. Ele tem que entender, tem que respeitar a linguagem que foi... A linguagem, digo, estilo, né? Linguagem é a linguagem cinematográfica, a linguagem audiovisual é uma linguagem só, mas digamos que a gente costuma falar isso, né? Não, mas isso aqui é a linguagem dessa série, não. Linguagem é outra coisa, a gente está falando de estilo, de forma, de uma referência, enfim, né, uma escola, que se queira falar, que é uma maneira de adaptar a linguagem audiovisual para aquele projeto específico, assim, para aquela história, para aquele filme. Então o montador é o cara que consegue mergulhar no roteiro e entender as sutilezas daquele roteiro, o que tem... O que é o vetor de cada cena, que nem fala o Robert McKee, cada cena tem alguma coisa na história que ela muda de direção e tal. Então ele tem que valorizar isso, o subtexto da coisa, que é aquilo que é dito e aquilo que é mostrado, e como é que é a melhor maneira de eu pegar um material que já não é mais só roteiro, ele já tem um material bruto, que maneira que eu vou combinar isso, que durações que eu vou estabelecer, quando é que eu vou trocar de um plano para o outro, e como é que eu vou combinar, né, ali os planos para tornar essa experiência a melhor possível, a mais confortável possível para o espectador, e entregar para o espectador a visão que esse diretor tem sobre essa história que ele quer contar, né? Então, a montagem como arte, quem vai assinar essa montagem, quem bate o martelo ali, decide por aqui e por ali, é o diretor, na verdade. Então, o montador, se tem uma arte nisso, é a arte de dominar esses ritmos, esses fluxos, né, que tem esses fluxos de energia, né, que tem cada plano, aí o cara não deixar a atenção do espectador cair, e aí ele serve como um colaborador muito próximo do diretor. Então ele entra num grupo artístico, por quê? Porque ele vai debater com o diretor, vai propor coisas, ele vai sugerir alternativas de cortes, né? Alternativa de tratamento de uma cena, às vezes, o diretor, isso acontece, às vezes o diretor vem com uma referência, eu quero fazer uma coisa tipo o Sérgio Leone, tipo, né? E aí o montador, mas nesse material aqui dá pra gente fazer um negócio que tem muito mais a ver com a história, e é possível, pelo que eu estou vendo no material aqui. O cara, beleza, propõe, mas aí a gente tem que fazer a versão que ele queria, né, a referência lá, e aí propõe outra coisa, e às vezes o diretor fala, não, isso aqui é muito melhor, tem muito mais a ver com a história. Então é nesse sentido que ele vai ter lá assim, ele vai ter um impacto, ele vai, de alguma maneira, colocar a arte dele, a criatividade e tal, no resultado final, porque, enfim, tem muito trabalho ali de execução, né, de organização,
de colagem de coisas, de criação de sentido, às vezes. Então, mas às vezes, isso é uma coisa que é muito curiosa, porque tem muita coisa que as pessoas acham, cara, a montagem é dessa cena, não sei o quê. E às vezes o cara tá... São cenas em que a interferência do montador foi muito pequena, né? Porque ele teve um roteiro que já estava dando para ele ali o que era para ser montado. Então a montagem foi toda feita no roteiro, né? E tem outras coisas que no roteiro veio uma proposta e ela foi toda mudada na edição e ninguém percebe, porque ninguém leu o roteiro. Então as pessoas, às vezes, é uma cena que foi toda reconstruída porque teve problema de filmagem, problema de roteiro, e a montagem aqui consolidou isso, e ela não chama muita atenção. Então é muito cruel isso, às vezes, com o montador, cara. As Sim. coisas mais geniais que a gente faz, elas são... ninguém percebe, assim, né? E outras coisas que a gente leva o crédito, é obra do roteirista ou obra do diretor e tal. Então é complicado. Tem até quem fale que o prêmio de montagem, por exemplo, só seria possível se pegasse os montadores e dar o mesmo filme para todos os montadores montar com o mesmo material bruto. Quem é que fez o mais legal a partir desse material? Aí sim, o cara merece prêmio. Mas assim, comparar a montagem de um filme com outro é muito complicado, né? Mas enfim. É porque depende da história muito. E realmente, como você falou, é compreender a história e conseguir saber o que usar, no caso, o que seria o maior benefício para a história mesmo. Sim, exatamente. Por isso que o cara tem que ter muita bagagem, tem que ter muito repertório, assim, tem que ter visto muito filme, tem que entender essas possibilidades que a montagem oferece, para que tratamento que eu vou dar para resolver aquilo dentro da visão do diretor, dentro do estilo desse filme, né, Então, e geralmente 2 montadores não vão concordar sobre o mesmo encaminhamento, assim, isso aí não pega 2 montagens do mesmo material bruto que fiquem iguais, assim, não tem como. Exatamente. Bom, na verdade, a gente está aqui num ponto que é interessante fazer o Espelho Mágico do Tempo, que é o nosso primeiro quadro. Sim. E esse eu estou bem curioso para esse, na verdade, porque você contou da sua trajetória e a gente quer saber agora, qual mensagem você deixaria para o Alfredo mais jovem? Você escolhe se você direciona isso para você criança ou talvez adolescente, jovem? Você escolhe a idade do Alfredo mais jovem e que mensagem você daria, que conselho você daria para ele? É muito curiosa essa pergunta, porque eu costumo falar, inclusive para minhas filhas, assim, eu tenho 2 filhas, né, uma de 27, a outra de 22, e eu falo para elas assim, na minha cabeça eu continuo com 20 anos, né, claro, passa o tempo, a gente fica mais velho e tudo, mas assim, eu me sinto mesmo de como era em estado de espírito e tal, quando eu tinha 20 anos. E tem uma coisa que, se eu pudesse me aconselhar, seria não ter tanto medo do futuro, assim, é uma coisa que eu tenho desde criança. Aí isso perpassou a adolescência e tudo, que é um medo, assim, um receio muito grande do futuro, sabe? O que ia acontecer, e sempre uma coisa meio catastrofista, de que ia dar tudo errado, e eu entrava nos projetos pensando, cara, isso aqui, tipo, eu tô na beira do precipício ali, pode dar tudo errado, minha vida acabou, então se der certo, né? E aí no fim, o que eu percebi com o andar da carruagem, né, eu tô com 58 anos agora, então eu percebi que a maior parte dos meus receios, meus medos, meus catastrofismos, quase tudo não se concretizou, assim, eu consegui sempre, claro, tive uma infância privilegiada, classe média, né, estudei, tive muita oportunidade, né, ser branco, classe média no Brasil, a gente já salta na frente de metade do país, no mínimo, né? Mais da metade, e então as coisas assim sempre deram certo para mim, tive muita sorte em contatos, em questão profissional e tudo, mas é engraçado porque eu tô dando esse conselho para mim lá, mas eu ainda sinto muito isso ainda hoje, assim, sempre pensando, cara, agora, por exemplo, na minha idade, cara, mas e a aposentadoria, até quanto vai trabalhar, cara, porque, porra, cara, a gente é freelancer, não tem não é tem um emprego que eu vou me aposentar e aí eu vou ter um monte de benefícios, não sei o quê, não tem, é tudo,
Então, tipo, cara, eu vou ter que morrer trabalhando, entendeu? Porque não me preparei para parar de trabalhar, quando é que eu... Né, isso acontece com todo mundo, chega uma hora, o cara não tem mais condições, assim. Então, ainda hoje eu tenho medo do futuro, é muito louco, assim, um conselho que eu tô dando para eu quando eu era jovem, mas continua valendo até hoje, assim. Porque eu entrei nesse negócio de montagem era muito mais por uma paixão, assim, que eu tinha pela coisa da tecnologia, assim, dos botãozinhos piscando e tal, que era um negócio que eu era fascinado. Muito mais do que por uma coisa, assim, de sonhar em ser montador, porque eu amava cinema e tudo. Aí isso foi acontecendo com o tempo, eu acabei curtindo muito, até hoje assisto, sou viciado em assistir série, maratonar série, ver filme e tal, e acabei desenvolvendo isso durante o processo de começar a curtir, né, o cinema a partir dessa perspectiva, assim. Mas essa coisa, assim, a nossa área de cinema, tudo ela tem essa incógnita, porque assim como no momento tá, como agora, o Brasil concorrendo ao Oscar e tudo, ao mesmo tempo acabou o financiamento dos roteiros lá no fundo setorial. Eu vi uma matéria na Folha de São Paulo que pode abrir um buraco, assim, um apagão no cinema brasileiro por uns 5 anos, porque ficou tanto tempo sem investimento na base ali, né, que é desenvolvimento de projeto. Então, é sempre uma coisa muito incerta, assim, né? Mas, na real, isso é em todas as áreas, assim. Você pensa, qualquer área tem esse receio, assim, então não é um privilégio. Eu acho que é uma coisa bem humana mesmo, de realmente ter que lidar com a ansiedade mesmo do futuro. E é exatamente isso. Mas eu acho bem interessante você falando que começou, né, por causa do interesse pela tecnologia mesmo. E uma coisa que a gente vê aqui nesse programa de bate-papos muito e que a gente acha muito legal é de observar as trajetórias das pessoas e como cada um chegou ou no cinema, ou a gente já falou com pessoas também de outras áreas, mas é muito interessante, até mesmo você tinha falado do Kavi, né, que a história do Kavi é totalmente louca, né, que começou no judô, aí quase foi lá, aí na hora do campeonato se machucou e aí foi realmente o chamado do cinema, sim. E que ele entrou pelo cinema porque ele tinha os filmes sobre esportes de luta. Ele gostava dos filmes de judô, karatê, de luta, e aí ele começou a fazer a locadora e aí acabou conhecendo mais do cinema, outros gêneros, e foi bem legal. Sim. Não, e aí ele aproveitava as viagens dele para trazer os filmes que a galera pedia ali, né? A galera tinha uma faculdade de cinema ali perto, ele namorava uma menina que estudava cinema, aí começou, e dali foi... Não, é maravilhosa, a história dele é incrível. A história do KV é maravilhosa. Fantástico. Mas bem interessante, né? O próprio tem uma palestra do Steve Jobs que ele fala isso, que a gente olha para trás e tu vai ligando os pontos, assim, como é que foi acontecendo as coisas. Cara, é incrível isso, de ir ligando os pontos, né? As coincidências que tem, assim, os acasos que te acabam te levando para um lado para o outro, assim, nas coisas. É incrível, sabe? Eu fico fascinado com isso. E às vezes a gente fica tão ansioso achando que tem que controlar o futuro, mas no fim o acaso acaba. Eu acho que tem uma situação até que você só entende a sua vida olhando para trás, mas ela tem que ser vivida para frente. Então, tem isso de que você só entende depois, mas você tem que viver o agora, mas você só vai entender quando você olhar para trás. Puta, muito legal. Que de certa forma é isso. Sim. Não, o que é legal dessa visão aí é que quando a gente fala disso, assim, não, tem que ter fé no futuro, tem que parece que é uma coisa assim meio poliana, assim, né? Tipo, cara, eu vou acreditar que vai dar tudo certo, mas aí de fato é real, assim, tu olhar para trás, começa a compreender um monte de coisa que não tem como, né? Aí, porra, o destino, tá escrito, não tá escrito, não sabe, mas só de olhar para trás já é uma coisa fascinante, assim, olhar como é que as coisas aconteceram. E isso é um milagre e tá ali, é só ter memória, assim, né? Olhar e ligando os pontinhos, assim, eu fico impressionado, assim, a quantidade de acaso é incrível, né? Isso, de certa forma, é um bom filme também. Aquele filme, enquanto você assiste, uma boa história, enquanto você assiste, você para onde essa história está indo. E só no final, quando acaba o filme, você pode realmente entender melhor o filme. Eu sempre falo que um bom filme é aquele que, quando você assiste uma segunda vez, ele fica melhor. Numa terceira, ainda melhor ainda, porque você vai descobrindo coisas. Que, de certa forma, são nossas vidas, são assim. Sim. Não, exatamente, cara. Isso é muito legal, porque
assistir o filme pela segunda vez, a gente consegue perceber coisas que estavam dadas ali e que a gente não se deu conta. Sim. Já vê a intenção do diretor. Sim. Exatamente, isso. O cara vai plantando coisas ali. Na segunda vez a gente fica... E é muito interessante isso, porque tem um aspecto da montagem que eu fui percebendo também, aprendendo com isso, que tem um pouco a ver com aquilo que eu falei do Walter Matthau lá, de botar o filme para frente, a gente ir vendo. Que assim, por exemplo, quando a gente está montando um documentário, começa sempre assim, dá play e vai ouvindo os depoimentos. Aí tem 2 horas de depoimento, vai para outro, mais 2 horas, não sei. E aí a gente vai selecionando aquilo que a gente acha que é legal, né? Então vai fazendo um select. Beleza, faz o select, aí monta o documentário. Quando termina o documentário, a gente volta a assistir as brutas, coisas que a gente deixou de fora. Tem coisas assim maravilhosas, tem pérolas que a gente deixa, que a gente bota fora, porque na hora que a gente estava assistindo, a gente ainda não tinha visto o nosso filme, o filme que a gente ia montar. Então, nós éramos uma pessoa enquanto estava assistindo as brutas, e depois que a gente está com o filme montado, assistiu o filme montado, a gente volta a assistir aquelas brutas, a gente vê outro material. Não é mais o mesmo, né? E é exatamente o mesmo material, só que a gente não é mais o mesmo. Porque ele já tem uma visão sobre aquele material que já deixou de ser aquela que a gente tinha quando assistiu pela primeira vez. Então isso é uma coisa, se fosse dar um conselho para os montadores, sempre volta para as brutas, assiste de novo, porque vai encontrar coisas assim maravilhosas. Agora com a inteligência artificial a gente tem essa vantagem, que dá para transcrever todo o material. E eu usei até em alguns episódios assim, dessa série que eu estou montando, que eu tenho toda a transcrição e aí eu posso pegar e colocar na inteligência artificial, eu quero as frases interessantes sobre esse tema aqui, que eu tenha deixado de fora da minha montagem. E aí ele vai lá e cata 4, 5 coisas assim que eu fico impressionado. Como é que eu não vi isso, sabe? E aí tem essa possibilidade de fazer ele comparar, né? Tá aqui a transcrição do que eu editei, e aqui tá a transcrição inteira. Então acha dentro do material que não tá na minha montagem o que eu deixei de fora que poderia ser importante para tal coisa. E ele sempre acha com coisas muito legais. Que legal. Então Que incrível. Mas realmente a inteligência artificial usada assim realmente como ferramenta é muito valiosa, porque você acaba conseguindo fazer coisas que você talvez tenha que passar muito tempo ouvindo várias vezes até que você talvez ouve e tenha a ideia de... com certeza. Inteligência artificial para mim é uma coisa polêmica e tudo, mas eu sou assim, cara, porque aí vem ao encontro daquilo que eu falava, eu entrei pro negócio como apaixonado pela técnica, como é que as coisas funcionam e tal. Cara, e chega essa ferramenta agora que é uma coisa absurda, o cara precisa de um plano de uma coisa, eu entrego e ela cria o plano para mim do negócio, cara, é impressionante, assim, é um troço, não tem como a gente, né? Mas aí eu acho assim, tem exagero, tem os apocalípticos integrados, né? Eu tô muito mais na turma dos integrados, né? Os apocalípticos ficam no pavor. Nesse sentido eu não tenho medo, sabe, da inteligência artificial, não acho que vou ficar obsoleto e tal, isso eu acho que é meio uma viagem de ficção científica, assim. Mas enfim... Ajuda no processo. Mas, bom, eu sugiro da gente fazer o segundo quadro agora, que é Pergunte aos Bragg Brothers. Que aí agora você pode perguntar pra gente. Eu pergunto para vocês. Cara, assim, primeiro eu queria falar um pouco, eu vi o material de vocês, fiquei impressionado com a qualidade, assim, vi como é que é? Eu até anotei aqui o Contos do UPA, eu vi achei incrível, maravilhoso, locações e tal. Vi daí os trailers do The Face, do o Cajueiro também, né, o Cajueiro de Carlos. E eu achei muito legal a riqueza, como tem uma diversidade de estilos e de gêneros que vocês curtem e tal. Eu fiquei pensando, tem uma coisa que é alemão e baiano, assim, né? Então, como que vocês conseguiram juntar isso? Eu pensei numa pergunta assim, que primeiro, como é que vocês conseguiram conciliar essas referências que tem dessa terra, que tem o Glauber Rocha, tem uma cinematografia assim, que é invejável, né? Tem uma cultura muito forte cinematográfica na Bahia, e o expressionismo alemão lá. Como é que vocês conseguiram juntar isso nessa cultura, e sendo que vocês estão fora da capital, que eu vi ali, uns 500 quilômetros de distância de Salvador, estão numa cidade do interior, litorânea ali, e que tem enfim, locação maravilhosa para fazer filme ali, né? Pelo que eu vi, imagino que tenha sido filmado lá. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. E se a coisa do nome aí também não tem a ver com os irmãos Coen, com as... São muitos irmãos. Irmãos, né, do cinema.
Sim. De certa forma, é um pouco inspirado, né, em muitos irmãos do cinema, e a gente falou que acaba sendo um nome perfeito. Não, porque você nota em si, durante a história do cinema em si, que tem muitas parcerias de irmãos. Eu acho que Irmãos Lumière. Você comenta que talvez são pessoas que cresceram juntos, então eles têm ideias em comum, eles têm valores parecidos, mas têm visões diferentes. Então, um complementa o outro, um dá uma ideia e o outro... A gente sempre fala que aqui a gente sempre é um bate-bola quando a gente escreve o roteiro, que em si a gente escreve o roteiro a 3 com o nosso produtor, que é também nossa mãe. Então, acho que essa dinâmica de irmãos funciona muito bem. Sim. Uma coisa que eu queria falar é que eu acho que... A mãe de vocês é produtora de cinema também? Sim. A nossa sócia da empresa e produtora. Nossa, a nave mãe, a gente fala. A nave mãe, que maravilha. Sim. Sim. Cara, incrível isso. Não, a produção de vocês... E o festival também é a produção de vocês, da produtora de vocês. Exatamente, a gente está organizando aqui. A gente é meio maluco, que a gente é louco. Na verdade... Depois eu vou até te mandar o making of do Cajueiro, porque é uma maluquice, assim, como foi feito. A gente até aprendeu agora a primeiro mostrar o trailer antes de mostrar o making of, porque quem vê como foi feito acaba tendo preconceito, achando que não é possível. Final. Sim. Mas sobre a questão dos dois países, eu acho que uma coisa que influenciou, que trouxe muito assim, para a nossa visão artística foi essa questão de você vive entre dois países, você tem duas línguas, então quando você começa a fazer arte, os primeiros curtas que a gente fez, mais curtinhos, eles eram praticamente não verbais, então era uma coisa assim que seria universal para os nossos dois lados, né? Porque como você comentou até antes, o cinema, de certa forma, é uma linguagem. E aí o que a gente gostou muito para a gente poder mostrar para nossa família brasileira e alemã, a gente pensava ser interessante tentar fazer esses filmes de forma com a linguagem universal, isso é o mais legal do cinema para a gente em geral, é essa coisa, existe algo universal que une a humanidade, uma linguagem que é o audiovisual, tem uma linguagem universal que em vários cantos do mundo as pessoas vão sentir a mesma coisa. E conseguir contar isso sem um idioma específico foi uma coisa que em si, a gente enriqueceu muito o nosso método artístico. E sobre influência, eu acho que existe Alemanha e Brasil não poderiam ser mais diferentes. Existem muitos contrastes opostos. Então, você tem uma visão, acho que quando você tem... como a gente cresceu entre dois mundos, acho que isso ajuda a você ver o mundo de um novo olhar, que não é tão comum, eu acho. Porque quando se vive em um país só, você está quase até acostumado às coisas. E quando você está entre dois países tão diferentes, você sempre tem um novo modo de enxergar aquilo, um novo modo de enxergar o básico, quase um olhar de criança novamente. Isso é maravilhoso, que você consegue entender melhor. Mas é uma frase, eu conheci o Brasil quando eu estava em Paris, alguma coisa assim, ou seja, às vezes você entende só o que você tem, onde você cresceu, quando você enxerga mais afastado, tendo outras experiências. Na verdade é igual nos filmes também, um bom filme tem contrastes, né? Para você poder sentir uma coisa, você precisa do contraste diferente, né? Seja com luz ou sombra, ou com silêncio e som, ou narrativamente também, simbolicamente, que você coloca valores diferentes, né? Se opondo. Então acaba sendo um pouquinho isso também que eu acho que influenciou muito o jeito como a gente faz cinema. E como a gente, talvez não sei, talvez o olhar mesmo. Muito legal isso, cara. Pô, fiquei impressionado. Assim, eu lembro de uma frase que eu ouvia com pessoa. Uma época eu trabalhei com o pessoal da antropologia, assim, eles diziam que o antropólogo, né, o cara que faz uma etnografia, ele tem que estranhar o familiar e se familiarizar com o estranho. Né? E vocês conseguem fazer isso, porque vocês têm duas culturas que tem muita diferença, então vocês vão perceber coisas que são muito específicas, particulares, que a gente está familiarizado e vão estranhar coisas que vocês estavam familiarizados também na outra cultura. Então é muito bacana enfim, o lugar em que vocês ficaram para poder posicionar o olhar de vocês sobre o mundo, e que isso, é óbvio, a gente percebe, se reflete no que vocês fazem, na arte de vocês, né? E, cara, tem uma produção impressionante. Eu vi, né, muita coisa vocês já fizeram, cara, e prêmio para tudo que é lado, e prêmio no festival, e acho que congelou aqui, meu.
Muito bacana. Mas a gente fica muito feliz que você gostou. Muito obrigado pelos elogios mesmo. Porque um mestre como você elogiar assim, a gente fica bem emocionado mesmo. Que legal. Não, com certeza. Cara, assim, eu não conhecia, fui ver, fiquei impressionado, assim, com a... E não, a maneira como vocês aproveitam a locação ali isso é uma coisa que enche os olhos, assim, porque para mim, eu sou brasileiro, eu não conheço a Bahia nessa profundidade, assim, né, ali. Então tem paisagens, porra, cara, isso é Brasil, assim, putz, é muito bacana de ver, né? Uma coisa que a gente fala é que às vezes a gente tem certos focos, assim, até mesmo nos filmes, por exemplo, na Bahia a gente tem um foco grande no sertão, ou quando tem algo mais de Salvador, mas mesmo assim, o litoral da Bahia não tem tanto filme que passa no Brasil inteiro, então acaba sendo algo que... Porque é lindo, né? O Brasil é um continente e com uma diversidade que não existe igual. E eu acho que isso é algo que novos cineastas que estão começando a aproveitar o que tem de diferente na minha região, o que tem diferente que eu posso mostrar. Porque o cinema é um portal, é um portal de empatia, uma chance de dar visibilidade. E o Brasil não é só aquilo que é o famoso, né, de ser conhecido, mas é conhecido pelo futebol, pelas favelas, pelo Cristo Redentor. O Brasil é muita coisa, é tanta variedade que isso deveria ser aproveitado ao máximo, porque o Brasil tem tantas coisas, são tantas... É uma diversidade incrível. E isso, aproveitar essas diferenças, acho que é dando conselho para quem faz qualquer tipo de arte, especificamente audiovisual, aproveita o que tem diferente na sua vida, na sua região, e porque o mundo merece enxergar esse novo olhar de um país que tem tanta coisa linda que merece ser vista. Os próprios brasileiros não enxergam, né? Às vezes, assim, a gente fica pensando, eu quero fazer um filme igual em Hollywood, igual lá, tem que ter perseguição, tem que ter tiroteio, tem que ter ou nave e tal. É uma coisa assim muito... Eu estava conversando com um amigo outro dia que a gente tem uma coisa no Brasil de se sentir exilado, às vezes, porque a cultura foi tão fortemente influenciada pelo cinema americano e tudo que a gente pensa, cara, tipo, eu sou de lá, eu sou americano, mas eu vim parar aqui, não sei porque não se sente pertencente, né, ao lugar. O lugar tem um mito, assim, de que o paraíso, a grama é mais verde do vizinho lá. Então as pessoas têm uma coisa que se tivesse nascido lá ia ser muito mais feliz, que lá a vida é muito melhor e tal, tem isso tudo um pouco o poder do cinema também, né? Que tem exatamente. Um lado bom, um lado ruim, assim, mas o cinema colocou muito isso, né, na gente, de hábito, consumo, etc., que tem a ver com uma outra cultura, né? E aí, o mais triste é que cegou a gente, às vezes, para ver as coisas boas que tem aqui, as coisas bonitas, o jeito de falar, o povo daqui, que é diferente, que é único no mundo, assim, no interiorzão aí. Então é legal que vocês mostrem isso, porque aí o olhar de fora geralmente é mais valorizado também, né, pelo brasileiro. Tem que vir alguém de fora dizer, cara, isso aqui é muito legal, tu mora num lugar maravilhoso e tal. Aí o cara fica, porra, assim, aí começa a cair a ficha, né? É muito bacana. Sim, exatamente. Sim. Perfeito. Bom, o papo tá tão bom que a gente tá a vontade aqui... é conversar por horas. Mas antes da gente partir aqui para as considerações finais, eu vou abrir o espaço para você poder convidar alguém. Quem você acha que deveria também ser descoberto pelos Proiect Brothers? Sim. Pois é, sabe que eu tinha pensado em alguns nomes, assim, mas eu tenho um amigo que é diretor, cara, e ele... Olha, vocês não estão entrevistando só montadores, porque eu já vi ali que tem tudo que é tipo de... Eu tenho um amigo que trabalha comigo, ele é montador, é diretor, roteirista e tudo, ele dirigiu aquela série, uma série que passou no Discovery, acho, não é Discovery, National Geographic, acho que era isso. Caramba, agora eu esqueci o nome não, History Channel, uma série que passou no History Channel, que viajou o Brasil inteiro falando sobre OVNIs. Então a série é de carona com os OVNIs. E o diretor é meu amigo, é uma figuraça, que eu acho que tem muito a ver com... Ele vai ficar maravilhado com o trabalho de vocês. E é uma pessoa que não é muito conhecida, assim, é um diretor excelente, brilhante, assim, um brilhante roteirista e tal. E é o Eduardo Cabeda, o nome dele. Eu vou passar daí o contato para vocês.
Ah, legal, Maravilha. fantástico, vai ser muito legal. A gente vai convidar ele e aí, vai ser uma conversa maravilhosa. Sim. Legal. Fantástico. Bom, se você quiser deixar aqui ainda considerações finais ou falar mais alguma coisa, esse é seu momento. Não, eu queria mais uma vez agradecer, eu adorei conversar com vocês, adorei conhecer vocês, assim, o trabalho de vocês, que já virei um seguidor ali, passei a seguir no YouTube, vou mandar para uns amigos, assim, que, cara, olha só o que é esse trabalho, bacana e tal. E, enfim, eu desejo que no futuro a gente acabe trabalhando junto, assim, porque eu curti muito. Vai ser um prazer, vai ser maravilhoso, vai acontecer. E eu estou torcendo por isso, assim, torcendo pelo sucesso de vocês, pela essa iniciativa e tal, e o que precisarem de mim, estou por aqui, tá bom? Foi ótimo a conversa. Muito obrigado. Sim, a gente agradece mais uma vez de você tirar esse tempinho para falar com a gente fica realmente também muito feliz de ter esse contato agora, assim, direto. E, bom, é isso. Quem assistiu aqui já viu, mas sigam o Alfredo, a gente botou a rede social aqui debaixo dele todo, então dê uma seguida lá, e é isso. Nos vemos na próxima vez. Tchau.